Esse projeto que já tem 7 anos, né, nós funcionamos continuamente desde 2013, sendo o projeto de simulação de organizações internacionais mais antigo do Estado em funcionamento. Nós já participamos de vários eventos nacionais e internacionais em Lima, Nova York, Brasília, Recife, e hoje nós estamos aqui com a proposta de um debate no modelo proposto pelo filósofo Karl Popper, contando aí com a parceria do Consulado Britânico em Recife, e aí quero agradecer especialmente a pessoa do cônsul Graham Tidy, espero que a pronúncia esteja correta, né? Aliás, adorei o perfil inglês pernambucano, daqui a pouco a gente vai passar a palavra para o cônsul, né? E Gabriela também, da sua equipe. Quero cumprimentar a todos aqui na pessoa do professor Vanuccio Pimentel, coordenador do curso de Relações Internacionais, e também hoje contamos com a moderação do professor Renan Assis, né? Professor do LAPRE, Laboratório de Práticas de Relações Internacionais. Então, pessoal, esse debate ele segue um modelo cronometrado, os alunos são integrantes do nosso projeto, estudantes do curso de Relações Internacionais e do curso de Direito. A temática, como eu falei, é sobre os direitos sociais dos refugiados no Brasil, né? A gente vai ter uma equipe afirmativa e outra equipe contestadora, e cada debatedor tem o seu momento. Um detalhe importante que a gente chama é o seguinte: nós tivemos mais de 100 inscritos, dos quais, no momento, a gente tem 38, na medida do possível, vão chegando os demais, né? E, ao final, nós vamos passar uma lista de presença. É importante que vocês preencham essa lista de presença para que a gente possa depois encaminhar o certificado de quem compareceu a este momento. Então, meu muito obrigado. Agora eu gostaria de chamar a palavra o cônsul Graham Tidy, depois Gabriela e depois Renan. Obrigado, professor Emerson. Estão conseguindo me ouvir? Me ver? Tudo certinho? Gostei da galera de terno e gravata e tudo mais. Então, sou Graham, sou cônsul britânico aqui em Pernambuco, responsável pela região Nordeste. Primeiramente, parabéns por fazer esse debate, por preparar tanto, para se organizar tanto e estar prontos a fazer alguma coisa que é difícil, que falar em público é difícil, né? A gente fica com medo de falar em público, de subir no palco e falar e dar nossas opiniões, mas se vocês querem trabalhar com relações internacionais, se vocês querem trabalhar de verdade nas Nações Unidas, se vocês querem ter impacto no mundo, vocês vão ter que aprender a dar suas opiniões em público. Vocês vão ter que aprender a ficar em pé e falar o que vocês querem dizer. Então, esses debates fazem parte dessa preparação. Debate é muito comum no Reino Unido, nas escolas e nas faculdades. E eu acho cada vez mais importante, porque a gente mora num mundo hoje em dia em que ninguém faz debate mais. A gente faz afirmações nas redes sociais e a gente curte. Isso não faz uma sociedade saudável. A gente simplesmente cria gado, né? Mas vocês não são gado mais, porque vocês são debatedores. Então, você é juiz. Não sei quem mais vai ser juiz comigo, se vai ser o Asriel ou Emerson. Você e eu, Graham. Massa, ok. Então, eu e Emerson vamos ser juízes. O juiz não vai ligar para o seu argumento em si. Por exemplo, a gente fez um debate na Faculdade de Damas recentemente, e a tema era: o acesso à água potável é um direito humano, sim ou não? Eu acho que sim, mas eu dei o prêmio para a equipe que disse que não, porque o argumento era melhor. Então, a gente está somente julgando como vocês fazem o debate, não o conteúdo. A todos que participam no debate hoje vai ter certificado do consulado, porque a gente realmente quer premiar vocês por fazerem esse esforço. E, como vocês conseguem entender, eu estou bem animado. Eu adoro ver esses debates. São sempre muito bons, são sempre melhor do que talvez vocês imaginam que vão ficar, porque
Quando Não, alguém no diz... passado, agora, ele falou que o juiz determinou na prova, né? Como? Eu acho que foi algum microfone aberto, Graham. Ok. Mas, Carmen, se quiser falar alguma coisa, pode falar, viu? Sim, e se vocês querem tirar print, quiser fazer vídeo, selfie, alguma coisa, fica à vontade. Quando vocês postam online, usam o hashtag DebatePopper, por favor, porque a gente vai criar uma série de debates no estado e vão, assim, ser publicados melhores. Então, acho que de mim é só isso. Porque se vocês olham as faculdades Oxford e Cambridge, vai ver que no YouTube tem muitos debates dessas faculdades. Então, realmente, é uma coisa que as pessoas mais preparadas praticam. E quando eu trabalho com meus chefes, que são embaixadores, que são pessoas formadas em Cambridge e pessoas formadas em Oxford, a forma que eles conseguem construir as suas ideias em reuniões internas e externas é muito interessante para assistir, porque eles conseguem, você consegue entender que eles têm uma ideia, descarta por ser fraca, tem outra ideia e fala essa ideia, a segunda ou terceira ideia, enquanto eu estou lá falando a primeira coisa que vem à minha mente. Então, essas pessoas que têm essa habilidade que vocês estão desenvolvendo agora, realmente têm um impacto muito maior. Então, tá bom, vou parar de babar o ovo de debates. Queria agradecer também a minha assistente, Gabriela, que organizou isso tudo com vocês. Está aí. Say hi, Gabi. Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia. Eu só vim aqui desejar um bom debate para todos vocês. Eu assisti o debate de vocês antes, eu sei que vocês vão arrasar. Então, boa sorte e que os melhores argumentos vençam. Ele é uma forma... Isso tudo é graças a Gabi. Então, eu vou me calar agora, vou deixar vocês começarem. Obrigado. Muito obrigado, Graham, Gabriela. Chamo agora Renan para assumir a coordenação. Um detalhe antes que eu gostaria de passar para vocês é que o tema do refugiado está sendo trabalhado esse semestre no Projeto SOI em virtude do desafio da Acnu. A Acnu, ela fez um apelo a todos os projetos de simulações e modelos Moon ao redor do mundo para que abordasse a temática dos refugiados em simulações, eventos, então por isso que a gente acabou escolhendo essa temática, né? Inclusive, é um problema que nós temos na região aqui de Caruaru, a gente já está sentindo hoje a questão dos refugiados, a presença dos refugiados, a própria OAB tem montado uma comissão que trabalha a questão dos refugiados aqui na nossa região, e, especificamente, nós não temos somente o projeto só estudando a questão dos refugiados, nós também temos o projeto Cidadania Global, porque a maioria que sabe, o pessoal do consulado talvez não, mas a nossa instituição, ela se destaca pelo número de projetos de extensão que nós temos nas mais diversas áreas, saúde, engenharias, ciências humanas, relações internacionais, direito. Então, é um trabalho típico que nossa instituição ela realiza. Renan, com a palavra, professor Renan, do LAPRE. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, né, pelo convite em participar desse debate tão enriquecedor, né. Então, sem mais delongas, só realmente agradecendo o convite e dizendo para vocês que o próprio laboratório está aberto aí para quem quiser conhecer mais. A gente tem o nosso portal, né, no Instagram também, vocês podem acessar lá para a sede, tá bom? Então, vamos começar esse debate. Como o professor Emerson já falou, é no modelo popperiano, então a gente já tem um limite estabelecido, e eu gostaria de alertar vocês para seguir esse tempo à risca. Vamos iniciar com a apresentação do argumento da equipe afirmativa, que vai ser representado pela aluna Gisele Nunes. Por favor, Gisele, você tem 6 minutos cronometrados. Ok. Vamos começar? Mundialmente, 70,8 milhões de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas devido a crises humanitárias. Entre eles estão 25,9 milhões de refugiados, segundo o próprio site da Acnu. E mais da metade tem menos de 18 anos. Assegurar aos imigrantes os mesmos direitos que os cidadãos brasileiros têm, como, por exemplo, o direito de trabalhar, traria benefícios ao Brasil a longo prazo, já que entre os imigrantes
que chegaram da Venezuela, 71% tem entre 25 e 49 anos, que é uma idade que eles estão dispostos a trabalharem. E isso aumentaria o PIB do país com o tempo. Assim como países como Canadá e Portugal, que são países de primeiro mundo, eles estão abertos a imigrantes. E refugiados também se enquadram no termo imigrantes. E com isso, a economia foi... Eles viram um progresso na economia, por isso que eles estão com portas abertas. Os imigrantes refugiados correspondem a aproximadamente 3,2% da população, influenciam 10% da riqueza mundial, isso equivale a trilhões de dólares, quase 7 trilhões de dólares. E isso é mais produtivo do que se eles estivessem no país deles, graças às crises humanitárias. Corresponde a mais de 100% do valor total que produziriam. A presença dos refugiados está na Declaração Mundial dos Direitos do Homem. E que no artigo 14, que diz que todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar de asilo em outros países. Há várias leis brasileiras que apoiam os refugiados, e uma delas é o repúdio e prevenção à xenofobia e qualquer outras formas de discriminação. Os refugiados também têm acesso à Bolsa Família e assistência médica, além, agora, graças à crise, o apoio que o governo está dando também financeiro, porque isso influenciaria a não... a eles conseguirem viver no país bem, graças que está tendo muita dificuldade de arrumar emprego, né? Igualmente a todos os brasileiros, mas isso vai passar e todo mundo está caminhando junto. A partir do momento que os refugiados são aceitos no país, é imprescindível que eles tenham equidade de direitos em relação aos brasileiros, já que eles vão se estabelecer no país, na maioria das vezes, a longo prazo ou fixamente. E suas próximas gerações vão ser naturalizados brasileiros, muito provavelmente. Passo a minha palavra para a moderação. Obrigado, Gisele. Agora vamos começar o primeiro questionamento da equipe contestadora, ao justamente a pergunta, que seria: os refugiados devem ter os mesmos direitos a benefícios sociais que os cidadãos brasileiros? Eu convido Carla Milena a dar sua resposta. Gisele, como você falou agora, o Brasil ele já fornece direitos básicos como saúde e educação para esses refugiados imigrantes que aqui encontram auxílio. Isso já é um gasto para os cofres públicos, mas como você disse, a economia ela é inflada com essas pessoas, sendo que agora essa volta dos refugiados ela encontra-se interrompida por causa da pandemia. Então eu queria saber como é que o Brasil deve auxiliar palpavelmente agora essas pessoas, dada essa situação. Devolvo a palavra. Por favor, Gisele, você tem um tempo de 3 minutos para a resposta. Ok. Mesmo estando em uma pandemia, todos os países estão em crise, todos os países estão caminhando juntos. E, mesmo assim, os países não podem fechar totalmente as fronteiras para os refugiados, justamente porque os refugiados estão saindo dos países deles graças a crises humanitárias terríveis, como guerras, como várias coisas, fome. E, querendo ou não, os refugiados teriam uma vida melhor aqui. Senão, eles não estariam passando por todos esses problemas para conseguirem sair dos países deles. E, mesmo com o Brasil estando em crise, a longo prazo isso teria uma influência, um impacto bom, mesmo sendo a longo prazo, porque agora nenhum país está caminhando, nenhum país está conseguindo desenvolver bem a economia. Passo a palavra para a moderação. Muito obrigado, Gisele. Agora a gente inicia o tempo da equipe contestadora na apresentação do seu argumento. Vocês têm 6 minutos. Por favor, Yuri Tabosa. Bom dia a todos e a todas. Como é de sabença, os direitos humanos, eles conseguiram um caráter não apenas normativo, mas puramente humano. Uma pessoa, ela é necessária para a sua sobrevivência de forma digna uma série de direitos, tanto assistenciais, como de saúde, de educação. Hoje, o Brasil enfrenta uma série de dificuldades em fornecer direitos básicos aos seus próprios nacionais.
como acesso à água potável, acesso à educação, e isso se torna algo explícito na nossa sociedade. Bem, os problemas que envolvem os refugiados, migrantes e essas questões internacionais, eles merecem ser vistos de forma global. Não temos como vislumbrar uma questão puramente social, sem ter implicações na segurança pública, na saúde pública e numa assistência social eficaz. Há dados da Acnur que, em meados de 2008, basicamente se tinham 3.000 solicitações de asilo para países latinos, grandes países latinos, como Chile, Uruguai, Argentina e o Brasil. Uma década depois, em 2018, se tem um dado de 280 mil pedidos de asilo. Vamos deixar aí de lado migrantes que vêm por razões diversas, migrantes que vêm aos países distintos por razões econômicas, por pleitear uma vida melhor, outro motivo. Isso tem um impacto profundo na soberania de um nacional que recebe uma quantidade exorbitante de refugiados, como o Brasil, que em 2018 recebeu mais ou menos 60 mil refugiados. E é de se salientar que o Brasil ele vem praticando uma política humanitária, até recebendo prêmios internacionais em razão disso. Mas o contorno especial e que se deve ser debatido aqui é que será que em um tempo de pandemia, em um tempo de excepcionalidade, os indivíduos refugiados ou que são de outra nação, eles devem ter os mesmos direitos que os nacionais de uma soberania que já passa por contornos catastróficos. É esse o dilema que a gente traz. O Banco Mundial trouxe um dado recente muito importante, que 5,2% da economia mundial irá ter um período de recessão, algo que só foi visto durante e após a Segunda Guerra Mundial. Outro dado muito importante é que os estados, quando eu digo os estados, ou seja, as soberanias, elas não podem alocar os refugiados de modo desordenado. Ou seja, para que eu insira um refugiado em uma determinada nação, eu necessito garantir uma série de requisitos e de direitos para aquele indivíduo. Eu não posso alocá-lo 40 pessoas numa casa de modo desordenado. Isso não é dignidade humana. Isso é tentar tampar uma brecha visível na sociedade de uma forma que não é eficaz. Então, assim, a gente percebe que esses fluxos migratórios, de uma forma massiva, ela pode sim permitir a um nacional que tenha sua responsabilidade internacional amenizada, de forma excepcional. É nesse argumento que construímos nossa primeira ponte para o presente diálogo. Sendo assim, passo a palavra para a mediação. Muito obrigado, Yuri, por apresentar o argumento da equipe contestadora. E agora eu convido a equipe afirmativa a dar sua resposta. Vocês têm 3 minutos. Por favor, Matheus Eduardo. Bom dia a todos aqui presentes. Eu gostaria de salientar que mesmo o Brasil, sendo um dos maiores países da América Latina com sua expansão territorial, é um dos últimos locais que os venezuelanos procuram para se refugiar, visto vários aspectos, tanto xenofóbicos como preconceitos. E muitas vezes eles vêm para cá ser marginalizados e criminalizados. Eu gostaria de fazer uma pergunta à equipe contestadora, que seria: como é que um país como a Colômbia, com menor expansão territorial e com PIB menor, inferior do que o do Brasil, recebe mais refugiados do que o Brasil? Passo a palavra. Por favor, Yuri Tabosa, pode ter direito à resposta. Você tem 3 minutos. A gente pode responder isso de formas distintas. Por exemplo, questões geográficas, de geopolítica, podemos também responder essa demanda. Mas um dado interessante é que há muitos refugiados também colombianos que saem da Colômbia por razões de guerras, de tráfico, que há muito envolvimento disso naquela nação. Não necessariamente o Brasil ele não recebe os venezuelanos, vez que
Roraima, há pouco tempo, foi um episódio de grande relevância nacional em que um Estado federativo se viu a ter que se decretar até um estado emergencial, um estado de sítio, por não conseguir tratar aquele episódio de uma forma eficaz, uma vez que vários venezuelanos entraram naquele estado e precisaram suprir suas necessidades alimentares, sociais, de saúde, em um estado pobre que não consegue suprir nem os anseios dos seus próprios nacionais, se viu desesperado. Com isso, o governo federal teve uma ideia de fazer um pacto de interiorização dos refugiados. Até a Secretaria de Desenvolvimento Social de Pernambuco analisou que, durante esse tempo, 340 refugiados vieram para Pernambuco. Ou seja, a União teve a ideia de que, se um Estado federativo está com muitos refugiados, eu tenho que expandir esses refugiados por todo o território. E isso, a longo prazo, pode vir a trazer grandes contornos, assim, problemáticos, uma vez que não se tem um direcionamento eficaz, uma vez que não se tem uma resolução daquilo. A gente não pode dizer que um nacional ele recebe mais ou menos refugiados. As questões que envolvem isso não são resolvidas por quem recebe mais ou quem recebe menos, mas quem dá a resolução eficaz naquilo. E resolução eficaz não é acolher, não é prestar um serviço assistencial, como um auxílio emergencial, porque aquelas pessoas elas são alocadas, e muitas das vezes, em trabalhos informais. E nesse contexto de pandemia, a gente sabe que as microempresas, empresas informais, elas estão quebrando. Ou seja, um dado do Banco Mundial que os refugiados eles são colocados mais nesses empregos do submundo, eles vão ter outras implicações agora sociais. Ou seja, vão estar desempregados. Quais são as soluções positivas que os organismos internacionais dão para isso? Porque o nacional ele não pode ter sua soberania atingida com uma questão que envolve todos os nacionais. A gente não pode responsabilizar somente o Brasil por não conseguir fazer além do possível, porque o Brasil, hoje, diante do possível, já faz tudo. Com isso, eu passo a palavra para a moderação. Obrigado, Yuri. Justamente no tempo. Encerramos a primeira parte do debate e agora a gente vai recomeçar com a réplica da equipe afirmativa. Só lembrando, a equipe afirmativa está defendendo que os refugiados devem ter os mesmos direitos a benefícios sociais que os cidadãos brasileiros. E para a retomada da réplica, eu convido o Lucas Emanuel, da equipe afirmativa. Você tem 5 minutos. Bom dia a todos e a todas. Eu vi uma notícia na Acnur que diz que mais de 40% dos refugiados no Brasil já sofreram algum tipo de discriminação. O que para um povo que é reconhecido como extremamente alegre e receptivo é vergonhoso. Nós precisamos entender que quando pessoas se refugiam é porque estão correndo risco de morte em seus respectivos países. Muitas vezes o refugiado tinha até boas condições, estava totalmente estruturado em sua pátria, mas ele teve que abdicar tudo para garantir a sua vida e direitos, tendo que recomeçar um novo país. Com esse pensamento ignorante de discriminação, nós podemos perder uma ótima chance em termos de troca cultural, em termos de aprendizado. E talvez o mais forte, o econômico. De acordo com o G1, cerca de 90% dos refugiados são venezuelanos. E um dos exemplos que eu posso dar usando esses dados é que há uma carência de bons professores de língua estrangeira e da sua distribuição no Brasil. Somente era juntar o útil ao agradável, visto que boa parte desses refugiados possui ensino superior. Seria a capacitação de nossos alunos para a vida acadêmica e profissional, ou dentro do país, ou internacionalmente. Quando os refugiados passam a ter direito a trabalho e a poder transitar livremente pelo país, eles podem contribuir de forma mais satisfatória, em que todos ganham. À medida que tomamos ou limitamos o seu trabalho, dificulta ou se iguala a zero a possibilidade do refugiado contribuir com a economia. Podendo deixá-lo, aí sim,
à mercê de programas sociais em que sim se utilizaria o dinheiro público. O que está havendo no nosso país é uma má gestão de pessoas. Essa semana eu estava vendo como está Roraima, que é o estado que mais recebe refugiados do Brasil, assim como o Yuri bem pontuou. Mesmo ainda sendo grave seu estado com a superpopulação de refugiados, com essa pandemia houve até uma diminuição em sua vinda, e a tendência é diminuir ainda mais até que isso tudo se acalme, porque a Polícia Federal não recebe mais os pedidos de refúgio ou de residência por causa da Covid, exceto em casos excepcionais. Podemos perceber também que há muitas reclamações que verbas destinadas aos refugiados iriam fazer falta à população nativa. O dinheiro realmente faz, porém a causa que contestam não está correta. Essa questão leva a outra, que é a de distribuição de verba pública. Deveriam se perguntar, por exemplo, o porquê de tanto gasto com política. Só nesse ano, cerca de 2 bilhões de reais vão ser utilizados no fundo eleitoral. E só com a verba do 22º, que mais recebe o fundo, que é o Partido Patriota, que ganha aproximadamente 27 milhões e meio de reais, daria para pagar o auxílio de R$600 a todos os refugiados e ainda sobraria cerca de 1.700.000 reais. Isso mostra que o problema não são os refugiados, é a má divisão do dinheiro. E que os refugiados podem ter os mesmos direitos sim que os brasileiros, principalmente direito ao auxílio. E em relação à superpopulação deles no estado de Roraima, o governo deveria ter um controle maior e uma distribuição melhor desses refugiados, para que não haja um caos e um afronte às leis vigentes, tanto da parte deles quanto dos brasileiros. Pois distribuindo-os, pode-se manter a identidade do local e, consequentemente, dos nativos, e a cultura dos refugiados poderiam ser agregadas aos poucos. Acolhendo essas pessoas, nós garantimos os direitos que qualquer humano deve possuir para ter o mínimo de dignidade possível, que o seu país de origem foi incapaz de conceder. Muito obrigado. Eu passo a palavra para a moderação. Obrigado, Lucas. E agora, dando possibilidade à equipe contestadora fazer o questionamento, a sua réplica. Yuri Tabosa, você tem 3 minutos. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de falar que um dado que Lucas traz aí de uma questão de um partido que teria um valor tão alto que conseguiria repassar os auxílios para todos os refugiados, pode ser até um dado interessante, uma vez que o que falta no Brasil é vontade política, mas a gente não pode deixar que a vontade política traga danos tanto a indivíduos internacionais como também nacionais. É por meio de organismos internacionais que o direito internacional se fortificou durante muito tempo e o Brasil adequou seu direito interno a esses regramentos internacionais de forma plena. E digamos que o Brasil hoje recebe vários prêmios internacionais em razão disso. A gente não pode deixar de dialogar também sobre os direitos dos brasileiros. O papel dos nossos políticos, de nossa juventude, de nossa sociedade organizada, é lutar também pela preservação de sua própria sociedade, ou seja, os indivíduos que aqui primeiro habitam, que aqui trabalham, que contribuem na questão tributária, que desenvolve o país. Outro dado importante também é fazermos uma distinção entre um fluxo migratório aleatório e um fluxo migratório massivo, em que os estados soberanos eles devem e têm uma dificuldade imensa de fazer uma distinção de um indivíduo que migra por uma razão econômica e de um indivíduo que necessita de uma ajuda humanitária daquele estado que lá adentra. Isso é um critério que a gente não pode deixar de lado. Não é todo indivíduo que adentra numa nação que necessariamente ele vai precisar de um auxílio do governo federal. Isso é muito delicado de se tratar, de estar dando recurso público a qualquer indivíduo que, teoricamente, teria a necessidade. Com isso, eu passo a palavra à moderação.
Obrigado, Yuri. Obrigado, Lucas. Então, a gente encerra a réplica da equipe afirmativa. Vamos iniciar também a réplica da equipe contestadora, só lembrando que eles estão negando a ideia de que refugiados devem ter acesso aos mesmos benefícios sociais que os brasileiros. Eu convido agora a Silméria e Cristina para iniciar a réplica da equipe contestadora. Por favor, Silméria, você tem 5 minutos. Renan, Sim? será Sim. vocês preferem que os juízes esperem até o final para dar algum tipo de feedback, ou a gente está agora para o que a gente já ouviu? Desculpa, Lucas ainda teria o direito a responder a indagação de Yuri. A gente teria mais uma réplica, né, após isso, e aí, por último, existiria a réplica da equipe afirmativa, e aí depois faria a deliberação. Mas eu não sei se o professor Emerson, ele gostaria também de fazer alguma consideração, assim como o cônsul. Não, Graham, nós vamos assistir todo o debate, aí depois a gente dá um tempinho e a gente discute e chega a uma posição, tá ok? Ok. Até agora tá massa, parabéns. Silmério, você pode aguardar um pouquinho, vou dar o direito a Lucas de responder o questionamento que foi feito por Yuri, por favor. Aguardo, certo. Lucas, você tem 3 minutos, tá bom? Tudo bem. Yuri, você fez uma ótima pergunta, realmente. Assim, mas só que a gente não pode comparar, assim, que dando direito a um povo, a gente não vai tirar o direito de outro, entendeu? Os brasileiros têm todo o seu direito, eles pagam os impostos e tudo, mas quando a gente eleva os direitos dos imigrantes a ficar de forma igualitária, a gente não tira o direito dos brasileiros. E também, em relação à massiva superpopulação no estado de Roraima, é o que eu falei, né? Poderia haver uma distribuição maior e melhor desses refugiados em todo o Brasil. Assim, o local que recebesse os refugiados não perderia a sua identidade e nem os seus nativos, né? E os refugiados podem agregar a sua cultura a essas partes aos poucos, mas de forma natural, não de forma massiva, de forma forçada, não. Com isso, eu passo a palavra para a moderação. Obrigado, Lucas. Agora sim, Silméria, você pode fazer a réplica da sua equipe, a equipe contestadora do debate. Bom dia. Bom dia a todos. Prezados Só colegas. lembrando que você tem 5 minutos, ok? Certo. Prezados colegas, como dito, é inegável o valor devido, o valor humano presente na concessão de direitos sociais aos refugiados, né? A direitos a indivíduos migrantes. O que ocorre é que nós, enquanto país, estamos inseridos no contexto de excepcionalidade. Estamos vivendo uma crise econômica, uma crise social, uma crise humanitária não esperada e não vista desde tempos de outrora. Sendo assim, não é plausível, não se torna viável analisar a concessão de tais benefícios sob uma ótica puramente doutrinária ou puramente normativa. Mas nós devemos olhar para tal situação, analisar tal possibilidade sob uma ótica realista. Para reforçar essa premissa, é evidente que as medidas fiscais lançadas pelo Executivo atualmente, as quais elas objetivam deter as consequências da pandemia para os brasileiros, elas deixarão um legado de um déficit na economia, deixarão um legado de uma dívida pública gritante. O paradoxo existente, portanto, né, e a consequente problemática é a seguinte: essa problemática ela reside no seguinte aspecto. De um lado, está ocorrendo esse enorme gasto público, com estímulos à assistência social, com estímulo ao SUS e etc. E, por outro lado, está ocorrendo a queda dos rendimentos tributários. Haja vista que autônomos perderam ou tiveram sua renda reduzida, ou haja vista também a crescente taxa de desempregados em solo brasileiro, a qual, no primeiro trimestre, segundo o dado do IBGE, subiu para 12,6%, ou seja,
Tal situação, ela evidencia, ela vislumbra o retorno ao novo período de austeridade, como que surgiu pela crise da dívida de 2011. Ou seja, é de conhecimento público, é de conhecimento notório que, com o passar das últimas semanas, o Brasil ele se tornou um dos epicentros da pandemia. Tal agravamento das condições, das condições sanitárias na América Latina, tal agravamento condiciona a recuperação econômica tão esperada. Tal recuperação, segundo o relatório emitido pelo Banco Mundial, será notadamente menor na América Latina do que no restante do mundo, e, segundo o mesmo, haverá ainda uma maior dificuldade, principalmente no Brasil. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Estou querendo dizer que é justificável o fato de ser inconcebível assegurar aos refugiados os mesmos benefícios sociais que aos brasileiros, uma vez que a concessão de tais benefícios dependem, logicamente, de prestações financeiras, de prestações financiadas pelos cofres públicos. Ou seja, partindo desse entendimento, é importante mencionar que a possibilidade do Estado ela é restrita. Ela não é irrestrita. Tendo em vista que, como dito reiteradas vezes, a economia do país está em declínio. Sendo assim, a efetividade desses direitos sociais está submetido à reserva da capacidade financeira do Estado, sendo efetivado o mesmo sendo efetivado dentro da reserva do possível, do reconhecido, do referido princípio, da reserva do possível. Tal restrição, tal limitação, portanto, feita pelo Estado, não exclui o mínimo existencial, uma vez que em Roraima, o Estado que concentra a maior quantidade de refugiados, o governo brasileiro, junto com o governo de Roraima e com as prefeituras do Estado, tem se mobilizado para ampliar abrigos e construir uma área de atendimento médico para casos suspeitos e confirmados do coronavírus. Na capital Boa Vista, está sendo construída uma área de proteção e cuidados. Está sendo construída a área chamada proteção e cuidado, que se equivale a um hospital de campanha com capacidade para 1.200 leitos hospitalares. Sendo assim, reitero que existe um amparo estatal a essas pessoas, a indivíduos migrantes, só que dentro do limite da possibilidade. Com isso, eu passo a palavra à mediação. Obrigado, Silmério. Dando oportunidade à outra equipe, né, a equipe afirmativa, de poder fazer um questionamento à sua réplica. Convido Gisele Nunes. Nesse momento, você tem 3 minutos, Gisele. Ok. O Brasil sempre esteve em uma crise, e isso nunca foi realmente culpa dos refugiados, como o Lucas disse, mais pelo desvio do dinheiro. Se o dinheiro fosse bem usado, poderia arcar com todos os custos dos refugiados e ainda produziria um benefício econômico a longo prazo. Levando em conta isso, eu queria saber o que você acha sobre isso, sobre tudo isso, realmente. Se realmente seria culpa dos refugiados o problema econômico e desemprego e desvio de dinheiro para os refugiados, como a equipe, eu acho que foi o Yuri que falou. Passa a palavra pela moderação. Silmério, você tem o direito à resposta do questionamento da Gisele e você tem 3 minutos para essa resposta. Bom, não é culpa dos refugiados. Não é culpa. Como eu disse, é uma crise humanitária não esperada, não foi planejada. Como é de conhecimento notório também, acredito que todo desastre ele deixa uma herança, ainda mais no aspecto econômico. Foi assim com a Grande Depressão, foi assim com a Segunda Guerra Mundial, foi assim com a República de Weimar. Ou seja, o Estado ele tem que agir dentro das suas possibilidades. Também não acho correto fazer uma análise comparativa com outras economias, tendo em vista que o Brasil tem a sua singularidade, tem a sua crise, o seu déficit, ou seja, há uma fragilidade nesse argumento. Passo a palavra à mediação. Obrigado, Silmério, por fazer sua resposta. Agora a gente vai caminhar para o terceiro momento desse debate, que ele é dividido, ele é chamado de tréplica, das partes.
E aí a primeira parte, que é defende os direitos, defende que os refugiados devem ter os mesmos direitos direitos a benefícios sociais que os cidadãos brasileiros. E eu convido para esse momento de tréplica o aluno Matheus Eduardo, que vai ter 5 minutos para fazer sua tréplica. Logo após, eu vou convidar a outra parte para também realizar sua tréplica de 5 minutos, perdão. Matheus Eduardo, com você a palavra. Bom dia a todos aqui presentes. Venho falar mais uma vez a respeito dos refugiados. E eu achei uma frase muito interessante, que é preciso ter coragem para ser refugiado. Mas por que ter coragem? Porque eles saem de seu país sem saber realmente o que irão encontrar no Brasil. Eles saem em busca de paz e acabam encontrando preconceito, xenofobia, marginalização, criminalização. Então, diante dos argumentos citados, vale salientar que as leis destinadas aos refugiados não tiram ou diminuem os direitos sociais dos brasileiros. De acordo com pesquisa, os refugiados aumentam o potencial econômico do país que os recebe, visto que a verba pública investida neles futuramente recai novamente ao poder do Estado. Outro ponto que deve frisar não é como os refugiados chegam, e sim como o país recebe ele e qual a política de integração que o país tem a respeito dos refugiados. O artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988 dispõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Com isso, leva em consideração que se o refugiado está no Brasil é porque o país aceitou. Então, se eles têm que seguir a legislação do país para poder permanecer, porque o Brasil também não deve cumprir o que tanto a Constituição Federal como que a nova lei de imigração prezam, visando que são vidas humanas que saem desesperadas de seu país natal em busca de paz e dignidade humana, e quando chegam no Brasil, acabam sendo marginalizados, criminalizados e ainda sofrem xenofobia. Outro ponto que também foi bastante debatido é a respeito que o Brasil não tem verba para isso e que o auxílio não tem como ser dado aos refugiados. Entretanto, sabemos que esse auxílio ele teve alguns problemas na própria implementação da política pública, visto que várias pessoas, até mesmo pessoas famosas que têm condições, estão com o nome cadastrado nesse auxílio. Eu acho que foi uma falta de manuseio do próprio Estado a organização desse auxílio. A nova lei de imigração, em seu artigo 4º, inciso 8, dispõe que todos os refugiados devem ter acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social, nos termos da lei, sem discriminação de raça, de nacionalidade ou condição migratória. A concessão de asilo no Brasil aumentou nos últimos meses. Entretanto, a quantidade é insignificante comparada a outros países, como uma menor expansão territorial e até mesmo com PIB menor. Vale lembrar que os refugiados não estão saindo de seus países em busca de turismo ou de passeio. Eles estão deixando seus países de forma bruta e garanto que ninguém que está aqui presente gostaria de sair de seu país natal sem nenhuma garantia, pois chegam em outro país de forma inesperada e ainda não têm o respeito que merecem como ser humano. Os refugiados, eles não são um problema. Eu creio que eles são uma solução para a crise econômica do Brasil, visto que futuramente eles vão trazer eles vão trazer verba pública de forma melhor do que os próprios brasileiros. Com isso, passo a palavra para a mediação. Muito obrigado, Matheus. Nesse momento não é mais permitido fazer questionamentos, a gente está no momento de tréplica, e eu passo agora a possibilidade de falar para a tréplica da equipe que nega a ideia de refugiados devem ter acesso aos mesmos direitos, aos mesmos benefícios sociais que os brasileiros. E convido Carla Milena para ter o seu momento de fala. Você tem 5 minutos, Carla. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro que aqui a gente não está entrando no mérito da questão. Não é sobre os refugiados, eles merecem ou não ter asilo no país. Não é sobre isso. É a realidade fática de um país que, como todos aqui citaram, se encontra numa crise econômica, numa crise pandêmica, numa crise sanitária, e que se olharmos para a história, essa crise já vem de tempos, mas que pode ser piorada ao abraçar pessoas que não têm condições de manter. É tempo de responsabilidade, mas principalmente é tempo de responsabilizar-se cada um por todos, para que o direito não positive ilusões, antes concretize humanidades. Essa frase não é minha. Essa frase é da ministra do STF, Carmen Lúcia, e ela traz um grande problema que existe no Brasil, a positivação irrestrita do legislativo de direitos que ele não vai conseguir cumprir, que o Brasil não consegue cumprir. Vamos pensar no Brasil enquanto uma casa. Uma casa de uma família que consegue sobreviver, que consegue viver de maneira adequada,
mas que a casa está com infiltrações, a família não consegue arcar com as contas de água, de luz, a família come o básico, mas não se alimenta tão bem, e essa família sabe que só tem condições de arcar com aquelas pessoas que já moram na casa. Bate uma pessoa à porta e pede morada nessa casa. Uma pessoa que está precisando. É visível que essa pessoa precisa. Mas a família sabe que ao abraçar essa pessoa, que no momento não tem renda, que no estado pandêmico não vai ter condições é óbvio que essa família, se ela trouxer outra pessoa para essa realidade, acabarão todos minguando. Ainda assim, o Brasil faz um esforço contínuo, como todos os que falaram aqui, que houve um aumento, uma informação dada do CONARE, que houve um aumento de 7 vezes a quantidade de refugiados em comparação ao último semestre. Todas essas pessoas, elas vieram para o Brasil, elas estão encontrando soluções? Não, porque estamos num momento de crise. Ainda assim, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados parabenizou o Brasil no começo de janeiro por ser o país da América Latina a mais receber pessoas. Dessa forma, essas pessoas que chegam aqui, o que é que acontece? Elas não vivem, elas sobrevivem, porque elas esbarram num grande problema, que é a reserva do possível. Muitos falaram, tudo é possível, se pudesse organizar melhor o dinheiro. Se tudo é possível, por que é que na Constituição tem dizendo que todos têm acesso à educação e as universidades públicas não têm vagas irrestritas? Se tudo é possível, por que é que todas as pessoas que precisam de um determinado medicamento, mesmo que ele seja caro, não recebem do governo? Porque os recursos econômicos de um país não são infinitos. Não são infinitos. E a gente já não consegue arcar com isso com os próprios nacionais. A reserva do possível aparece para os próprios nacionais, quanto mais para os refugiados. Com isso, argumentos morais e legais, eles são válidos e necessários, porém a realidade é diferente. Negar a capacidade para arcar com determinado benefício ou asilo não nos torna maléficos. Aqui não estamos na posição de vilões. Estamos sim tentando ajudar, mas temos que saber as nossas reais capacidades. Conhecer essas possibilidades atuais, em muito maculadas pelo contexto de pandemia mundial, não é uma falha, mas sim é uma grandeza para um país que quer crescer, mas que admite que não tem capacidade no momento. E não tem capacidade, como todos falaram, não apenas para com os refugiados, mas também para com os seus nacionais. Porque os que aqui buscam asilo e refúgio, eles procuram uma vida, e não uma sobrevida, e não um subemprego. Com isso, passo a palavra para a mediação. Muito obrigado, Carla. Assim também como agradeço a todos os participantes desse debate. Foi um debate muito enriquecedor, né, e ambas as partes tiveram o seu momento, seus tempos para apresentar seus argumentos. Agora eu passo a palavra aos nossos juízes. Por favor, professor Emerson. Olá, pessoal. Parabenizo todas as equipes pelo excelente desempenho. Eu queria propor ao nosso cônsul, que, por sinal, parece mais pernambucano do que eu, né? Ele é bem interativo, mais pernambucano do que eu, que sou um caboclo do sertão, e agradeço a simpatia. E eu queria sugerir o seguinte, que eu e o cônsul, a gente ficasse, por exemplo, entrasse em contato via WhatsApp. Gabriela tem o meu contato, você pode ligar para mim, ela tem o meu número, né? E a gente daria, assim, uns 10 minutos. Filho, tu botou alguma coisa aqui? Marco Aurélio, acho que entrou. O som não está agora. saindo. Marco, que é professor também do nosso projeto. O som. Apareceu ali? Apareceu. Ligeiro, volta o som. O som já está escutando, Marco. Pronto, beleza. Está escutando você. Só um minutinho, Marco Aurélio. Tá certo? Não. Só um minutinho. Pessoal, como eu estava dizendo, eu queria propor ao nosso cônsul que a gente entrasse em contato via telefone para deliberar um pouco sobre as equipes. A partir desse momento, eu vou disponibilizar a lista de presença. Eu peço que todos e todas preencham aqui para recebimento do certificado. Eu vou colocar nesse instante aqui. Por favor, copiem. Esse formulário vai estar aberto até às 14 horas. Olhem no chat, por favor. Professor, a gente também precisa fazer esse formulário?
Não, não, vocês eu posso encaminhar numa lista à parte com os debatedores, inclusive mencionando a equipe que a gente deliberar como vencedora, certo? Pronto. A gente vai fazer, então, nesse momento, a gente vai dar um intervalo e a gente volta a partir das 11 horas, né? E a gente vai deliberar sobre as equipes. Depois a gente vai dar um espaço. Marco Aurélio gostaria de falar agora um pouquinho ou não? Olha, como ficar melhor, Emerson? Primeiro, bom dia a todos, bom dia, Mr. Tide, e bom dia aos estudantes, né? Todos os estudantes que estão aí, né, participando desse momento muito bacana. Eu fico à disposição, Emerson, da estratégia do momento, né, de vocês, da banca de vocês. Se vocês quiserem fazer uma conversa agora, a gente faz uma fala e volta só para a deliberação, ou se quiser, antes da deliberação, falo e dá tempo de vocês fazerem a apreciação do debate. Eu só sei de uma coisa: Mr. Tide e Mr. Emerson vão ter muito trabalho para dizer quem vai vencer ou não, porque eu gostei muito do debate. Perfeito, Marco. Então a gente vai dar um intervalo. A gente pode marcar de voltar pontualmente são 10h52, às 11h02, tá ok? Ok. 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 Enquanto isso, pessoal, vou deixar uma tela aqui no stand-by, porque a gente dá esse tempo deles fazerem essa deliberação, tá bom? Eu posso colocar, Renan? Vou colocar? Ok. Posso. Eu posso colocar aqui a tela de stand-by. E os demais, copiem, por favor, não esqueçam de preencher essa lista de presença, tá? Que é com ela que a gente vai fazer o certificado para pegar os dados e as informações de vocês. Ah, não. Emerson? Pois não? Oi? Oi. Tudo bem? Graham vai entrar em contato com você agora. Pronto. Por telefone. Vai te ligar, tá bom? Tranquilo. Você passou meu telefone para ele, eu estou aqui aguardando, viu? Isso.
Bem, pessoal, voltamos aqui. Né, vamos aguardar agora um pouquinho o Mr. Graham. Né? Tem algumas pessoas postando aqui. Carmen quer agradecer pela oportunidade de poder participar do debate. Né? Já mudou de opinião, Então, nesse sentido, a gente agradece a presença de vocês, tá certo? Então, muito obrigado a todos e a todas que estão conosco nessa manhã, discutindo esse tema tão importante e que realmente as duas equipes estão de parabéns pelo desempenho. Quando o cônsul estiver pronto, pode me avisar, né, porque ele vai fazer suas considerações. Pronto? Então. Quer que eu fale? Pois não. Ok. Gente, que massa, hein? Parabéns. Parabéns. Eu fiz algumas anotações sobre todos vocês. E também algumas reflexões gerais. So, primeiramente, o nível foi muito alto mesmo. Assim, eu disse que o Lucas vai ser político, mas eu espero que seja, porque é alguém que... Eu já fui para a Câmara dos Vereadores, eu já fui para a Assembleia da Alep. Vocês são mil vezes melhores do que qualquer pessoa nessa Câmara, nessa Assembleia, em falar e repassar conteúdo importante. Então, pelo amor de Deus, entre na política, vocês todos. So, Gisele, o que eu notei sobre você? Você começou com o ponto mais importante, que é que os imigrantes, depois de se estabelecer no país, começam a pagar impostos e, no longo prazo, a economia se beneficia com os imigrantes. E que ótimo. Você disse que o maior motivo que as pessoas não querem as pessoas no Brasil é a xenofobia. Que é interessante, que não foi fundado em nada. Foi uma coisa que você falou, mas você não citou a fonte, pelo que eu lembro. Mas o que é interessante é que essa ideia ficou comigo. Então, eu notei várias vezes que é importante, quando você debate, quando você fala, ter os dois tipos de conteúdo. Ter alguma coisa baseada em fatos, e você dá a fonte, porque qualquer pessoa sensata quer saber de onde essa coisa veio, mas também ver que as coisas sem fundação nenhuma também ficam comigo, também fizeram impressão. Várias pessoas, vocês todos, eu acho, falaram coisas aleatórias baseadas em nada, ou pelo menos não citaram a fonte, mas foram coisas eficazes que vocês falaram. Eu tenho alguns exemplos aqui que vou falar. Então, é interessante ter essa mistura de coisas baseadas em fatos e coisas meio que emocionais, de instinto. Porque a gente, os humanos, né, são seres que usam o instinto para decidir as coisas, muitas vezes. A resposta... Quem fez a resposta a Gisele? Eu fiz a pergunta a ela. A resposta de Gisele, eu acho que foi eu que respondi. Tá, a resposta foi que todos os países estão em crise, mas mesmo assim não podem fechar os países por causa das guerras e fome, etc. Bem, fome... Gisele, na verdade, teve duas participações. Ela iniciou, né, fazendo a afirmação da equipe dela, e a primeira pessoa que fez o questionamento para a Gisele foi a Carla. Logo em seguida, ela entrou novamente, logo após, mas eu acredito que você esteja falando da primeira afirmação dela, do argumento da equipe. Aí foi Carla Milena que fez o questionamento. Então, houve uma troca aí que foi meio fraquinha, que foi que em tempos de crise, como é que a gente deve... Por que a gente deve ainda aceitar os imigrantes e refugiados? Refugiados somente. Bem, porque em tempos de crise você poderia ter respondido
guerra não acaba, fome não acaba. Por que diferente? Né? Você não fica com o bucho cheio em tempos de pandemia, quando antes da pandemia você estava com fome. Então, o argumento que foi feito a você, Gisele, não fazia sentido, e você poderia ter realmente assassinado a pessoa com por essa pergunta. Mas você colocou o contexto mais importante de forma fantástica, que é, no longo prazo, eles fazem bem para o país. Yuri falou, mas, Gisele, falar mais alto e mais aberto e mais devagar. Tu e Matheus. Vocês duas, obviamente, são pessoas que pensam rápido e falam rápido, que nem eu. Mas, quando alguém está escutando alguém falar, a pessoa, eu vou dizer, cachorros são importantes, tá? Aí, o público tem que pensar sobre, será que cachorros são importantes? E aí tem que pensar, o que eu acho sobre cachorros sendo importantes? Então, a pessoa escutando tem que pensar muito mais do que tu que está falando. Então, é por isso que as pessoas, que nem Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele é um cara inteligente, mas ele fala muito lentamente para dar ao público tempo para processar o que eles estão ouvindo. Então, você rouba do público a chance de te entender se você fala rápido. Então, pare com isso. Yuri, o Brasil tem dificuldades em oferecer direitos humanos aos seus próprios cidadãos. De novo, não baseado em nada. Não citou a fonte nem nada, mas é um argumento que funciona. Porque se você for uma pessoa que não está conseguindo da vida o que você acha que você merece, você vai dizer, é isso mesmo. Eu não tenho o que eu acho que eu preciso ter. Tá certo. Então, esse tipo de coisa funciona. Você disse que foi de 3 mil a 280 mil pedidos de asilo. A pergunta, a resposta poderia ter sido sim. Isso foi baseado na guerra civil e no colapso da Venezuela, mais nada. Então, isso teria sido muito fácil de derrubar. E, Yuri, você faz uma coisa que é frustrante, que é, você inicia um ponto muito inteligente, interessante, e você meio que supor que o público vai chegar à mesma conclusão que você, mas você não dá a conclusão do ponto. Você disse, foi de 3 mil solicitações de auxílio a 280 mil pedidos de auxílio, e isso tem um impacto sobre uma região como o Brasil. E mudou de assunto. Eu quero saber qual o impacto que teve. Mas você não dá essa conclusão, e aí meio que chega um impacto, a ideia fica mais superficial, porque eu não entendi bem o que você quis dizer. Então, em vez de ter levantar mais questões, é melhor levantar questões com mais clareza. A economia, outra coisa que você falou, a economia vai sofrer igual à Segunda Guerra Mundial. Eu não sei como sofrer na Segunda Guerra Mundial, então isso para mim não serve para nada saber disso. Foi boa, foi ruim, demorou muito, recuperou rápido, tem que dizer por que essa coisa que você levantou é boa ou ruim. Mas você é uma pessoa que fala alto, pausado, gesticula bem. Sim, você fala realmente Barack Obama de Caruaru. Você fala certinho. Então, você tem a parte prática perfeito. Só tem que pensar que o público... Você tem que levar o público de mão dada até a conclusão que você quer que eles fazem. Se você deixa o povo solto para fazer suas próprias conclusões, vamos fazer conclusões diferentes ao que você queria. Matheus fez uma pergunta ele falou que o povo que vem de Venezuela não vem porque querem, é por ser a última opção, e que Colômbia recebe mais. Poderia ter dito realmente por que a Colômbia recebe mais, qual a diferença lá, e por que o Brasil deve fazer mais. E Yuri, sua resposta a essa pergunta
eu achei que se houvesse outra resposta a esse ponto que você fez, você teria sido derrubado facilmente. Porque você disse que Colômbia recebe mais, tudo bem, mas são mais bem preparados. Basicamente, eu entendi, foi isso o seu argumento. O Brasil não consegue lidar com a quantidade que já recebe. Então, a resposta a isso, então, sim, vamos organizar o país. Vamos nos organizar para receber mais de forma melhor. Lucas, você disse que os refugiados sofrem discriminação, 40%, 90% são venezuelanos, e que eles podem ser bem usados como políticos preparados. Então, foi o ponto perfeito para seguir o ponto de Yuri. Limitando o refugiado é o problema. A má gestão das pessoas. Top. Massa. Falando com inglês, isso é o argumento perfeito, porque é isso que a gente viu que deu certo lá. Que se você facilita realmente que a pessoa comece a trabalhar logo, realmente é a resposta. E pronto. Silmeri, você disse que estamos passando por uma crise humanitária e crise econômica. Eu estava no lado das pessoas a favor de oferecer os mesmos benefícios até este momento. E você me convenceu que eu não era para oferecer os mesmos benefícios. Por quê? Porque neste momento, realmente, não tem emprego. Então, as pessoas, foi o ponto que você fez, que as pessoas que vão chegar vão ficar recebendo em vez de retribuindo ao Estado. Em qualquer outro momento, seria perfeito vir, porque poderiam trabalhar, iria ter emprego, mas agora, na recessão pós-pandemia, não tem emprego. Então, isso foi um ponto muito bem colocado. O problema, Silmeri, é que a pergunta do debate não foi devemos oferecer os mesmos benefícios sociais durante a pandemia. Então, se isso fosse um processo legal, você teria meio que levado um caminho errado para seu cliente. E a resposta foi que Gisele falou, o Brasil sempre esteve numa crise. Essa massa poderia ser um slogan para você ser eleito presidente, né? O Brasil sempre esteve em crise, eu vou tirar a gente. Baseado em nada. Baseado em nada. Teve uma época que o Brasil estava na capa da revista The Economist com Cristo Redentor decolando, Lula estava apertando a mão de Bill Clinton, o Brasil estava bombando. Então, não sempre estava em crise. E poderia ser bem facilmente derrubado. Porém, vai ter muita gente que diz, realmente, o Brasil sempre esteve em crise, está certa. Então, de novo, mais um exemplo de uma coisa que você fala meio que instintual, que funciona. Mas, Gisele, o que você fez que foi ruim, logo depois disso, foi quando você devolveu a pergunta, você disse, eu queria perguntar a você sobre tudo isso, basicamente. Aí você deixou tão aberta a pergunta que a pessoa pode responder o que quiser. Quando a pessoa responde, ela vai ter conceitos que ele domina melhor. E você deixou livre ele escolher o conceito que ele mais domina para responder. Isso é o que os políticos mais fazem. Quando alguém pergunta alguma coisa, eles dizem, sim, beleza, mas eu vou falar de... E falam sobre alguma coisa. E você fez isso muito possível com essa pergunta tão aberta. Quando alguém na oposição faz uma pergunta, eles fazem perguntas bem fechadas. O que tu acha dessa situação, nesse contexto, nessa data? E aí, quando a pessoa que vai responder sai daí, fica muito mais feio. Matheus Eduardo, foi para o lado humanitário, tem que ter coragem. Não, vou recomeçar. Começou a sua fala com um truque que é muito famoso e muito bem usado. Você começa uma fala criando curiosidade sobre o que você vai falar. É preciso de ter coragem para ser refugiado. A galera, Aí você meio que deixa o público mais curioso, e com isso você consegue desenvolver o argumento. Então, isso foi top. Se você assistir TED Talks, você vê muita gente fazendo isso
uma pergunta ou uma afirmação curiosa para começar. E você falou, você teve várias, a gente fala em inglês, sound bites, que são trechozinhos de som, que são legais na TV e no rádio. Não é como chegarem, e sim como nós recebemos, você falou. Top, isso é massa. Você também é uma coisa de slogan de campanha. Não vem de turismo, são tirados de forma bruta dos seus países. E aqui eu pensei que vocês não fizeram alguma coisa que funciona muito bem. Vocês não convidaram o público a se colocar, em nenhum momento, nos sapatos dos refugiados. Vocês poderiam ter dito, imagina ter que deixar seus pais idosos para passar fome, andar 2 semanas só para chegar num lugar onde você acha que seus filhos vão poder trabalhar na sua vida. Isso funciona, isso é a coisa mais antiga do mundo. Mas ninguém fez isso. E esse tipo de coisa funciona bem. Tem um exemplo que eu gosto muito que ninguém usou também. Que é meio longo, mas eu vou dizer. Imagina que vocês estão andando ao trabalho, usando seus ternos e etc., sapatos de couro, e andando ao trabalho vocês passam um ribeiro. E você nota que no ribeiro tem uma menina de 7 anos que está afundando. Tá, socorro, socorro, está afundando. Aí você olha para os seus sapatos caros, seu terno caro, você faz, se lascou. E continua ao trabalho. Vocês não iam fazer isso, né? Vocês iam pular na água e tirar a menina. Vocês iam sacrificar os R$500 que vocês têm gastam na sua roupa para poder salvar a vida. Então, por que a gente não faz isso com refugiados? Se todos nós pagamos R$500 a mais nos impostos para salvar a vida de uma menina de 7 anos que acabou de chegar no Brasil, isso é a mesma coisa de tirar a menina do ribeiro. Então, existem metáforas e esse tipo de ferramenta que funciona muito bem, que vocês poderiam ter usado também. E Carla terminou muito bem também, dizendo que não é falta de desejo de receber as pessoas, é uma questão de pragmatismo. Aqui, eles não vão encontrar soluções porque estamos em crise. A Constituição oferece educação para todos, mas a gente não consegue dar educação para todos. Então, foram basicamente esses, né, os argumentos, que a gente deve a favor e que a gente não pode contra. Eu acho que eu queria deixar esses 3 pontos, basicamente. Primeiramente, que é importante falar devagar, alto, etc., que é interessante usar fatos e usar afirmações emocionais, e que é sempre interessante contar histórias, usar exemplos de colocar a pessoa nos sapatos do outro e tal, para fazer a coisa mais compreensível. E dizer parabéns. Foi realmente ótimo. Eu vou deixar, eu acho, Emerson dar nosso resultado final, se ele quiser, ou se ele quiser eu falo, e também abrir para Marcos Aurélio. Bem, pessoal, agora a gente poderia fazer aquele momento, antes de anunciar, deixar aquele suspense, né, antes de anunciar o resultado, a gente poderia abrir um momento para fazer o screenshot que Gabriela estava propondo, né? Vamos fazer aqui, juntar todos aqui para a gente fazer aquele screenshot, né? Então, vamos lá. Isso. Quem puder, dos ouvintes, também ligar a câmera para a gente fazer esse screenshot, vai ser muito bom. Depois a gente anuncia e, aliás, eu passo a palavra para que Marco Aurélio faça as considerações, e aí eu vou deixar para anunciar por último, vou fazer bem suspense, né? Até porque foi uma decisão bem difícil, né? Vamos lá. Então, deixa eu olhar aqui. Vamos abrindo, cadê? Um sorriso em 3, 2, 1.
A gente tem que juntar. Cadê? Renan, me dá uma ajudinha aqui para a gente juntar o pessoal na tela principal. Se você puder tirar um screenshot também, é bom, porque a gente fica com mais de um. Certo. Vou tirar daqui. Um minutinho. Deixa eu só... Dá para tirar? Estou organizando aqui para caber mais. E vamos. Pronto, pessoal. Muito obrigada. Pronto. Então, convido agora Marco Aurélio, nosso colega Marco Aurélio, para fazer suas considerações. Depois eu vou anunciar os vencedores. Primeiro, bom dia de novo. Estão todos me ouvindo? Meu computador meio que travou. Queria só o retorno de saber se estão me ouvindo. Sim. Perfeitamente, então. Então, embora não estou vendo vocês agora, acho que é uma questão de conexão, mas já estou irmanado com vocês. Queria, além de dirigir a palavra para Mr. Tide, mas antes disso, dizer do orgulho que eu tenho com a apresentação que vocês fizeram, né? E está muito evidenciada nessas palavras, nessa análise que Mr. Tide fez do desempenho de vocês, né? Muito marcante isso, e também muito, me deu para mim muita emoção. É muito bom, né, vendo esse projeto crescer a cada dia, como a gente falou ontem numa live, Mr. Tide, ontem nós nos reunimos com alguns desses alunos, observando algumas questões que eles fizeram, e notamos o empenho, o desempenho e o processo pelo qual eles chegaram até aqui. E esse mesmo projeto também é um projeto longo, né, de muito tempo, iniciado na faculdade sob a tutela de outros professores, chegou nas mãos do professor Emerson, eu me agreguei ao projeto a posteriori e vejo que, graças a todo esse empenho e a esse trabalho, a gente vai vendo como esses alunos vão crescendo. Estão me ouvindo? Agora, minha tela saiu. Sim. Perfeito, então, de todos, vou continuar. Eu estou aqui a tela com algum problema, mas que só dá problema técnico nessa hora, né? Mas vejam, agradeço muito a disposição desses alunos, todos os que assistiram a essa live de hoje, e como é muito bom e marcante, né, ver o desempenho de cada um deles, né, e agora eles estão vendo, pela avaliação colocada pelo cônsul, como o trabalho deles faz sentido, como esse desempenho, como estudar é bom, né, e como estudar nos leva a outros caminhos, a outros ambientes, né? Então, isso, a minha primeira palavra como professor é dirigida diretamente aos estudantes. Dirigindo agora a palavra ao consulado, agradeço muito a parceria, né, que vocês propuseram, né, ao curso de RI, à Universidade Acesso Unida e, bem como dentro do curso, ao projeto, né, do projeto SOI, Simulação de Organizações Internacionais, e como é marcante para a gente, né, que começamos lá atrás praticamente falando só da OEA, e hoje nós conseguimos, com essas parcerias, com todo esse trabalho, com a ajuda dos estudantes, que é o nosso foco principal, como é muito gratificante encontrar, né, poder ter essa parceria e poder desenvolver, né, a habilidade desses estudantes e, consequentemente, né, que eles se transformem em profissionais melhor qualificados e que possam fazer a diferença nesse mundo que nós encontramos, esse mundo pós-pandemia. Então, queria dar essa palavra, né, aos meus estudantes, de um modo geral, a todos esses que vieram aí, os que vieram assistir, convidá-los para que eles continuem frequentando o SOI, os que não forem do SOI, que venham ao SOI, de um modo que venham ao SOI, que a gente os acolherá, tá? E que a gente quer levar vocês para o mundo. Acreditamos, confiamos e sabemos que vocês têm potencial, e mais do que potencial, qualidade para desenvolver um trabalho
conforme nossa missão institucional. Ética, humanismo e técnicos capazes de fazer a transformação na vida das pessoas reais lá fora. Então, eu agradeço demais e dizer o seguinte, Mr. Taide, nesse projeto que o senhor pôde conhecer agora, o senhor, Gabriela, né, aí da sua assessoria, esse projeto é um projeto que a gente continua caminhando, a gente sempre anda devagar, para não abraçar o mundo com as pernas, como dizemos aqui no Nordeste, mas sempre ir para frente, sempre tentando encontrar novos parceiros, dinamizar esses processos e levar para a comunidade que as relações internacionais e os grandes debates mundiais são debates que podem ser feitos, inclusive, dentro de casa, não só nos grandes fóruns, como o consulado também participa, mas também na casa de cada um, porque os grandes problemas do mundo são os grandes problemas de cada um de nós, seja meio ambiente, seja refugiado, seja guerra, seja pandemia. Então, nesse sentido, esse projeto sempre esteve de acordo com esses elementos, com essa missão institucional, e na medida da ação do professor Dr. Emerson, a gente vai caminhando, né, a passos consistentes, consideramos nós, para conseguirmos esses objetivos dia após dia. Então, queria só parabenizar, né, os estudantes, o projeto, o professor Emerson, e agradecer, Mr. Taide, a essa possibilidade que o Consulado Britânico nos trouxe, né, e a riqueza e a alegria imensa que todos os estudantes do projeto tiveram, e bem como eu e o professor Emerson, em poder dialogar num mundo tão cheio e num país também, infelizmente, tão cheio de polarizações, o diálogo, a dialética e a capacidade de interação são fundamentais. E aqui o Consulado Britânico não fez apenas esse discurso, na verdade, proporcionou essa prática, e isso não tem preço. Então, muito obrigado de coração, e queria só deixar, né, esse recado, né, e esse agradecimento aos meus estudantes também, bem como ao senhor e a toda a equipe do consulado e do inglês pernambucano, que eu já acabei de seguir no Instagram. Uma última coisa é que, antes do anúncio do resultado, que eu estou curioso e particularmente eu mudei de posições 3 vezes. Também. Eu mudei de posição 3 vezes, e acho que isso é o mais maravilhoso nos debates, né? Queria só dizer o seguinte, externar isso, né, para os estudantes, e dizer que também sou comunicador numa rádio aqui da cidade de Caruaru, a Rádio Cidade 99.7 FM, e como comunicador, além de professor universitário, sou comunicador, tenho um programa de rádio, de entrevistas, tá? Diário, né? E gostaria muito de contar, né, dentro da sua agenda, um dia que seja com sua presença por videoconferência, nesse programa, e para a gente conversar muito dessas questões, e principalmente que o senhor um dia, agora nós estamos em pandemia, nós estamos com nossa festa cancelada, mas faço e estendo o convite para que o senhor venha conhecer, se já não conhece, um dia, nossa Caruaru, no Alto do Moura, onde temos um conjunto de artes figurativas que é patrimônio da Unesco, e, né, a nossa querida SES UNITA, tá? Então, Mr. Taide, muito obrigado pelo espaço e por fazer desses estudantes hoje, né, eles mostrar que eles, mostrar eles mesmos, né, que eles são capazes, e com essa análise que o senhor fez, eles certamente vão melhorar ainda mais. Muito obrigado, Emerson, pela palavra, né, e devolvo aqui a palavra, né, com votos de que vencedores ou não, todos foram debatedores e grandes debatedores hoje. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Marco. E nesse final, a gente só tem a agradecer. Agradecemos a equipe do consulado, o Mr. Graham Taide, a Gabriela, agradecemos vocês que estão conosco desde 10 horas, agradecemos principalmente os nossos estudantes, agradecemos a coordenação do curso de Relações Internacionais, que esse ano nosso curso comemora 10 anos, também o apoio da coordenação do curso de Direito, que nós também tivemos, né? E, enfim, pessoal, as observações em relação ao debate, acredito que o Mr. Taide, sigam aí
inglês pernambucano, né, que, como eu estava dizendo, o Mr. Tide está parecendo mais pernambucano do que eu, né, que sou o caboclo do sertão. Então, sigam lá. E apoio, né? Tá certo. Então, Professor, gente... Oi. Professor, eu só queria fazer uma colocação bem breve, que assim, desde o começo do debate eu estava bem nervosa, eu estava falando, eu e os meninos que eram da minha equipe, a gente conversou que o argumento que a gente estava não era realmente o argumento que a gente queria estar. Então, foi um desafio desde o começo, encontrar informações, enfim. Mas agradecer muito essa oportunidade, porque eu sou bem daquilo, que o objeto que ele estava parado, que ele é colocado em movimento, ele nunca vai voltar ao que era antes. Então, agradecer por todo o conhecimento que foi proporcionado e também por todo esse debate. Pronto. Muito obrigado, Carla. Na sua pessoa, eu cumprimento e agradeço todos os debatedores. Também quero agradecer especialmente ao professor Renan do LAPRE, que deu esse apoio hoje imenso, né? O LAPRE é um grande parceiro, é o Laboratório de Práticas em Relações Internacionais da ACES, né? Então, Renan, meu muito obrigado a você que está aqui conosco, e que sem você não seria possível organizar esse excelente debate. Marco Aurélio já fez suas considerações, o Mr. Tide também já fez as considerações sobre a qualidade dos debates, né? Um detalhe que a gente tem que chamar a atenção é que nós tínhamos duas equipes, uma equipe formada por novatos, né, que seria a equipe afirmativa, formada por Gisele, Lucas e Matheus, e a equipe contestadora, formada por veteranos, como Yuri, Silmério e Carla, que inclusive já participaram de debates e de competições, simulações a nível internacional, né, no Peru, por exemplo. E interessante é que o próprio Mr. Tide, como vocês perceberam, ele é uma pessoa que conhece muito sobre debate, mas ele não conseguiu distinguir quem eram os veteranos e quem eram os novatos, para vocês verem a qualidade de preparação que a gente teve. Vocês viram que o nosso cônsul, ele entende bastante de debates, ele conhece os argumentos que a gente estava falando naquele dia, etos, logos, patos, né, o momento que se usar. Enfim, pessoal, foi muito difícil chegar ao resultado, mas a equipe vencedora realmente foi a equipe afirmativa. Então, meus parabéns pela equipe formada, né, formada por Gisele, por Lucas Emanuel e por Matheus Eduardo. Vocês venceram por pouco, vamos dizer assim, né? Por pouco, porque realmente foi bastante difícil a gente decidir. Mas meus parabéns a vocês, né? Os outros também são vencedores e, generosamente, inclusive, cederam para os colegas novatos a temática. Então, todos vocês são vencedores, eu agradeço muito a participação de vocês, gente. Muito. E, encerrando aqui, a gente pediu que vocês preenchessem a lista de presença, já vimos que já tem muito, 14 horas a gente vai fechar essa lista de presença e vai encaminhar ao pessoal do consulado. Então, Renan, gostaria de dar uma palavrinha em nome do LAPRE? Na verdade, só reforçar o agradecimento, eu acho que todo mundo já falou basicamente todas as ideias que eu tinha em relação a esse momento, esse momento tão plural e ao mesmo tempo tão rico, né, em conhecimento. E reforçar a ideia também do consulado, que nós temos diversos projetos no laboratório, né, a gente pode estabelecer aí uma comunicação contínua, né, mostrar para vocês outras possibilidades, e engajar cada vez mais nossos alunos, que a gente vê que cada vez mais eles se engajam, eles têm uma vontade muito grande de ter acesso ao conhecimento, de ter acesso a essas novas ferramentas. Então, Emerson, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né, a todos do consulado aí, em nome do cônsul, em nome da Gabriela, em nome também do professor Marco Aurélio. Muito obrigado. Muito obrigado, agradecemos aos participantes. Vamos disponibilizar depois esse debate no YouTube, vamos marcar as hashtags, e aí quem não assistiu agora conosco poderá assistir depois. Então, pessoal, obrigado. Vamos encerrar a transmissão a partir desse momento. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Ótimo. Tchau. Parabéns. Tchau, tchau, pessoal. Parabéns. Continue praticando. Obrigado, Carmen. Obrigado a você e a todos que estão participando conosco.